André, Thiago e João, né? Chama esses quatro e eles logo acompanham, né? É por isso que é bom, quando você vai falar de um texto desse, você tem que ler os textos anteriores, porque às vezes você lê só lá e fala assim, Jesus chamou e já seguir imediatamente, mas não. Aqui você vai ver o quê? Que tem uma grande multidão ali, Jesus está ali ensinando o povo, e essa multidão está apertando Jesus, que era muita gente que acompanhava Jesus. Então, tem o barco de Simão, né? Simão Pedro, e o outro barco de Tiago e João e Zebedeu que está ali. Então Jesus, eles estão lavando as redes, já tinham passado a noite toda pescando, nada tinham pegado. Então Jesus só pede para eles tirar o barco ali da encosta da terra e colocar para dentro da água. Então Jesus senta ali e começa a ensinar a todos eles. E aí quando Jesus termina de ensinar, Jesus chama Pedro e fala assim, vamos a uma alta, vamos a um lugar fundo lá para a gente pescar de novo, para vocês jogarem as redes. Então Pedro fala assim, Senhor, mas já passamos a noite toda pescando, nada pegamos. Ele fala, Senhor, mestre, né? Eles nenhum ainda era discípulo de Jesus. Mas se você for ler aqui anteriormente, se você for ver, tem a cura da sogra de Pedro, que Jesus já tinha tido contato com Pedro, contato com ele, já tinha entrado na casa dele. Tem a cura de um endemoniado em Cafarnaum, lá dentro do templo onde Jesus curou. Então a fama de Jesus, e voltando mais atrás, Jesus é expulso de Nazaré, onde ele começou a primeira pregação dele, na sinagoga de lá, ele é expulso na primeira pregação dele. Um pouco mais antes tem a tentação de Jesus, né, que foi, ele se batizou, depois ele foi levado ao deserto, para ser tentado ali 40 dias e 40 noites. Então a fama de Jesus aqui começa a acontecer, por isso que quando ele chega aqui e chama eles para ir ao mar, ele fala, Senhor, mas já passamos a noite toda pescando, mas mestre, porque tu manda, nós vamos. Então Jesus ali ele já tem um certo conhecimento que Jesus, né, o que Jesus fazia, milagre, fazia cura e tinha grande ensinamento. E aqui então acontece uma coisa bem interessante. Eu estava pensando em falar só sobre esse texto, mas né, Deus abriu mais meu entendimento para mim entrar nessas outras passagens aqui. Então o que acontece? Quando eles fazem essa grande pesca maravilhosa aqui, né, que uma grande quantidade de peixe eles jogam ali, enche, e aí ele faz sinal para João e Tiago, Zebedeu, o pai deles, vir, porque não cabia tanto peixe. Eles vão pegar bem mais ali, eles conseguem pegar grande quantidade. Então enche o barco deles, enche o barco de Tiago e João, e aí o que acontece? Pedro ele fica maravilhado com aquele acontecimento. Boa noite. Boa noite, Luciano. Fica maravilhado com aquele acontecimento. O que acontece no versículo 8? O que acontece no versículo 8 é o que acontece com cada um de nós quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, quando a gente vê a santidade de Deus, né? Quando a gente percebe que a gente é pecador. E eu percebi isso quando a gente foi no encontro com Deus, né? E realmente ali eu tive um encontro com Deus, eu vi que quem eu era, que eu não estava servindo a Deus, tanto que eu era pecador e quanto que Deus era santo. Aqui no versículo 8 fala bem assim, e vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E também no 9 fala que o espanto veio ali sobre todos que estavam ali. Mas Jesus fala bem assim, já no final do versículo 9, disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Então aqui, o que acontece aqui começa a trajetória de Pedro, começa a trajetória dos 12 que Jesus escolheu. E aqui a gente vai ler alguns acontecimentos, né, bem interessantes que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro tinha um temperamento forte, né? Então a gente vai agora entrar em Mateus 16, 16. Mateus 16? É. 16, 16? Isso. Aqui,
a gente não vai ler tudo isso, claro que não vai dar tempo para nada, que é a confissão de Pedro, né? A partir do versículo 13, você vai ver o que acontece, que Jesus pergunta, Jesus está andando ali com um monte de discípulos, ele pergunta para eles, quem o povo diz que eu sou? Um diz, o Senhor diz que dizem que o Senhor é João Batista, diz que o Senhor é Elias. E outro texto, eu acho que não esse, vai dizer isso, que fala também que eles pensam, que o povo pensa que ele é Jeremias, mas ele fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Né? Aí aqui no 16 fala assim, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o Pai que está nos céus. Então aqui Jesus fala, feliz é tu, bem-aventurado é tu, porque Deus te revelou isso que tu está dizendo, não foi carne nem sangue que te disse. E veja que Pedro é o primeiro que responde, né? Pois também eu te, no 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, né? Sobre esta pedra, Jesus é a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus fala também para Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra serás construída a minha igreja, sobre Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Então aqui Jesus, ele já, você vê que Pedro, nos textos que a gente vai entrar também, Jesus já dá uma responsabilidade para Pedro aqui, né? Jesus já fala isso sobre Pedro, né? Porque sabe o que vai acontecer pela frente. Ele fala aí 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus também fala assim, que te darei essas chaves que Jesus está dizendo que dará para Pedro, é autoridade, né? Deus dará poder ali para ele, porque ele... Então, aqui Jesus já diz para Pedro, eu estou te dando autoridade, Pedro, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Né? Então, a gente vai ver mais na frente, porque Jesus também fala isso para Pedro. Né? Então, aqui mais embaixo, 23, nesse mesmo texto, aqui continua dizendo que Jesus, a partir desse momento, ele começa a revelar para os discípulos, para aquela multidão também que estava ali, quem ele era, que ele era o Filho de Deus. E ali ele já começa a revelar para o povo. Né? Ele fala que ele vai morrer, vai ressuscitar. Jesus foi o único que pregou sobre a sua própria morte. Né? Você vai ver que Jesus, ninguém pregou sobre a sua própria morte, mas Jesus ele pregou sobre a sua própria morte. Né? Aqui no 23, então, quando Jesus está dizendo que vai morrer, vai ressuscitar, e que isso precisa acontecer, então no 23, o que acontece? Ele, porém, voltando-se, disse Pedro chama Jesus de canto e começa a repreender a Jesus, falando assim, Senhor, não diga isso de ti mesmo, Senhor, não faça isso. O 23 Jesus fala, e porém voltando-se a Pedro para trás, ele porém voltando-se disse a Pedro, Jesus dizendo, para trás de mim, Satanás, ele serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Que também tem uma afirmação muito interessante, que acontece, que quando a gente não entende as coisas de Deus, né? Jesus falou para Pedro, você está falando como pessoa, você não está entendendo as coisas de Deus. Para trás de mim, Satanás, tem que se cumprir na minha vida isso. Pedro está falando dele mesmo aqui. Lá ele tem uma revelação de Deus, e aqui, no mesmo instante, ele já começa a falar por ele mesmo. Porque Jesus falou, tem que se cumprir isso, e Pedro repreende Jesus. Não, Senhor, não pode acontecer isso contigo. Se Jesus não morre por nós, não seríamos salvos, né, Jesus? Para trás de mim, Pedro, você está falando como pessoa, você não está entendendo o que eu estou falando. Então a gente vai aqui agora no
Mateus 14, tá? Vamos dar uma entrada aí em Mateus 14, ali, voltando um pouco. Mateus 14, do 26 ao 31. Então, aqui a gente não vai ler também assim, mas o que acontece aqui? Aqui com Pedro de novo, né? Jesus anda sobre as águas, aí no capítulo 22 você vai ver, Jesus anda sobre as águas. Acontece que essa história que vocês já sabem aqui, que ele estava atravessando, né, o lago de Genezaré, ou da Galileia ali, para ir para Cafarnaum, se não me engano, para Cafarnaum. Para Cafarnaum não, para outro, lá para o terra dos Gandarenos lá, né? E uma grande tempestade ali vem de encontro com o barco deles ali, né? Uma grande tempestade, o mar e ali. Ele já estava desesperado, pensando que o barco ia afundar, né? Então eles estavam desesperados. Então Jesus vem ali andando sobre as águas e todos eles têm um grande espanto, né? Pensando que ali era um fantasma que estava andando sobre as águas, né? Mas era Jesus. E o que acontece ali? Então Pedro fala para Jesus. Então Jesus fala, sou eu. Então Pedro fala assim, Senhor, o mestre, do jeito que está aí, se é tu mesmo, diga que eu vá ao teu encontro. Então você vê mais uma vez Pedro se manifestando. De alguma maneira Pedro se manifestava, né? Então aqui Pedro, o que acontece? Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas depois que ele afunda, quando ele vê a tempestade, vê o mar. Então ele fica com medo, ele começa a afundar, ele clama, Senhor, me salva. Então Jesus fala, homem de pequena fé. Jesus fala para ele, homem de pequena fé. Então você vê que Pedro ele começou a andar sobre as águas, mas Jesus disse que ele tem uma pequena fé. E a gente, como eu falei ontem, muitas vezes a gente não tem grande fé. Muitas vezes a gente precisa mais pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para a gente exercitar mais, né, para a gente ter mais fé. Então você vê mais uma vez Pedro, né? Agora a gente vai entrar aí em Mateus 26. De novo, né? 26. Mateus 26. A partir do versículo 31. Aqui a partir do versículo 31 acontece o quê? Então Jesus nos diz a todos, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas, os rebanhos dispensarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem e eu te abandone, né? Como está aí. E se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que lhe seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Aqui acontece, Jesus está falando que o que ele fala aqui, eu acho, é o que um profeta diz. Eu acho que esse profeta é o profeta Isaías, né? Que diz, ferirei as ovelhas e ferirei o pastor e todo o rebanho será disperso. Aqui Jesus está repetindo o que o profeta disse a respeito dele, né? Então aqui, Pedro diz, mesmo que todos se escandalizem, te deixem, eu não te deixarei, Jesus, eu não te deixarei. Jesus fala, em verdade te digo que essa mesma noite você vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro diz, mesmo que seja necessário que eu morra, não te negarei. E Jesus fala, todos vocês vão me abandonar. Então aqui tem mais uma coisa importante, né? Pedro, a Bíblia diz que a gente, sem Deus, a gente é fraco, a gente não é nada sem Deus. E aqui, Jesus está dizendo, vocês vão me abandonar, vocês vão sentir medo, vão fugir. E Pedro está dizendo, não, eu não vou abandonar o Senhor.
mesmo que eu tenha que morrer, mesmo que eu tenha que ser preso, mesmo que eu tenha que padecer como Senhor, eu não vou te abandonar. Jesus diz, vocês todos vão fugir. E aqui é importante a gente saber que a gente sem Deus, a gente não consegue muita coisa. Não consegue ir além do jeito pelas nossas próprias forças. O profeta dele diz, maldito é o homem, né, que faz da sua carne o seu braço, né? E maldito é esse homem que confia nele mesmo, né? Então, você não pode achar que pelas suas próprias forças você vai conseguir fazer alguma coisa para Deus, porque você vai acabar fazendo algumas besteiras, que nem Pedro falando por si mesmo, né? Falando, Senhor, o Senhor não vai ser morto. Não fala isso de si mesmo, né? Ele não entende as coisas de Deus, ele tem que compreender as coisas de Deus. Então aqui a gente vai agora... Tá, a gente vai entrar agora aqui onde Pedro foi avisado, né? Deixa eu achar aqui. E agora a gente vai em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, do 69 ao 74. A gente vai folhear a folha do lado. Abaixo do 69? 69, abaixo do 69. Então aqui acontece, eu não vou ler isso aqui também, né? Mas aqui, quando Jesus ele é preso, que ele está lá no Sinédrio, né? Que ele está sendo lá esbofeteado, está lá sendo humilhado por ele, sendo acusado. Pedro ele está lá fora no pátio, né? Então uma das empregadas, né, reconhece que Pedro andava com Jesus e fala bem assim, você andava com Jesus também, você é Galileu. Ele fala bem assim, não, eu não sou. Aqui já começa a cumprir o que Jesus disse, que eles iam abandonar e que Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Então aqui, mas depois, mais para frente, Pedro saiu daquele local, encontrou de novo com uma das empregadas e ela fala, das criadas, e falou bem assim, você também, você estava com aquele homem, você é Galileu. Ele fala, não, eu não estava, né? E 72, e ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. 72, 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e ele lembrou-se, Pedro, das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então aqui você vê que ele nega Jesus 3 vezes para se cumprir o que Jesus disse, porque Deus sabe até onde a gente pode ir e até o que a gente consegue fazer, o que a gente vai fazer. Deus ele conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, né? Ele conhece. E a Bíblia ela ensina muito isso pra gente. E muitas vezes a gente fala que nem Pedro, né? Não, Senhor, eu vou cumprir isso aqui até o fim, Senhor. Eu não vou se desviar do meu caminho, não vou fazer tal coisa. Mas muitas vezes a gente faz, não porque a gente não ama a Deus, né? Pedro amava Jesus? Claro que ele amava Jesus. Ele nega Jesus? Ele nega Jesus. Pedro se converteu depois? Ele se converteu depois. Mas é que a gente vê que a gente, muitas vezes, a gente falha naquilo que a gente quer cumprir, que o nosso coração deseja cumprir. Porque muitas vezes a nossa carne ela fala muito mais alto. A gente tampa os ouvidos e começa a escutar a voz do nosso próprio coração, né? Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, né? E é nesse mesmo texto que ele diz que o homem que confia nele mesmo é o homem que se perde, né? O homem que está fazendo da sua força o seu próprio braço, né? Então aqui Pedro ele nega Jesus, mas no final ele diz que quando ele lembra do que Jesus disse, ele chorou amargamente, né? Ele fugiu daquele lugar. E aqui a gente vai entrar em Atos
em Atos 2. Em Atos 2 aqui, você vê o... Não, antes de Atos 2 vocês vão entrar em João 21, tá? A partir do versículo 15. João 21. O último evangelho. O último evangelho. O último. A partir do versículo 15. 15. Isso, a partir do 15, 21, 15. Então tá assim, 15. Achou? João 21. João 21, 15. Então, fala o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus. Assim, tá. Aqui, essa história aqui, que vocês já leram, talvez vocês vão lembrar, né? Tem uma pregação maravilhosa, né, do Hernando Dias Lopes sobre esse texto aqui. Né? Jesus aparece aos 11 discípulos, né, e também fala da incredulidade de Tomé, mas a gente vai falar aqui só, não vai falar de Tomé, né? Então aqui que acontece no versículo 15, aqui no versículo 20, no capítulo 21, vai contar que Jesus já tinha morrido e ele apareceu mais de 40 vezes aos 11 discípulos e também uma grande multidão de 500 pessoas e tudo mais. Ele apareceu várias vezes. E aqui eu acho que é deixa eu ver aqui. Então aqui eu acho que Jesus é a terceira, é a quarta vez que Jesus se manifesta, né, a eles. Então aqui a partir do versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Vocês estão acompanhando aí? Então, como eu falei para vocês, eu vou repetir. Aqui no capítulo 21, Jesus já morreu, já ressuscitou. E Pedro já tinha negado Jesus lá atrás, que não negaria a ele. E aqui é o encontro de Jesus com Pedro, né? Depois que Pedro nega Jesus. Então aqui Jesus ele aparece a Pedro e vai perguntar 3 vezes para Pedro se realmente ele ama Jesus.